Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre uma pessoa que possui também, a condição de autismo de alto desempenho. Ela é uma pessoa muito conhecida, ela é uma ativista e com certeza a maior parte de vocês já devem ter visto, ela ou ouvido falar, ou lido alguma reportagem. Então eu procurei aqui hoje, tá, pessoal, abrir na Wikipedia, tá, nas informações que tem sobre ela, porque aí, a gente vai destrinchando e eu vou procurar falar um pouquinho do autismo de alto desempenho dela, e a conexão que ela tem com a questão ambiental, que eu acho que é uma coisa que está muito presente também, tá? A questão do meio ambiente, a questão da conexão, com a natureza é algo que está muito presente em quem, em uma pessoa que esteja no espectro, tá? Parece que a conexão com o meio ambiente, de certa maneira, estou falando de um ambiente agradável, não estou falando de um ambiente, está num lugar cheio de barulho, com muito calor, com incômodo, com mosquito, com bicho, você não vai ficar calmo mesmo, Eu acho que nem a pessoa neurotípica também sofreria as consequências de estar num ambiente assim, Mas quando a gente está num ambiente, agradável, em contato com a natureza, que, diríamos, com poucas pessoas também, aquilo realmente traz uma calminha muito interessante, tá? Eu sempre percebi isso, para mim sempre foi uma coisa importante, estar em contato com a natureza. Não é uma característica específica, de quem está no espectro autista, tá? Mas é algo presente, Não sei se em todos as pessoas com autismo, tá? Mas ela está presente em algumas pessoas, Algumas pessoas que eu conheço têm essa necessidade, de ter um contato, de permanecer, em contemplação, vamos dizer assim, ambiental. Claro que ela aqui, gente, o alto desempenho dela, é porque realmente ela, focou o seu focou o seu hiperfoco, não, ela direcionou o seu hiperfoco, sua hiperdotação para a defesa, da questão do clima, do meio ambiente. Então esse foi vamos dizer assim, o caminho dela, o hiperfoco, a canalização que ela fez, nesse processo dela, Então o que a gente percebe, Aqui tem no Wikipedia tá essas informações, tá? Então ela é uma ativista ambiental sueca, tá? Conhecida por ter protestado, quando teve lá, a reunião do clima, e por ser um líder do movimento Greve das Escolas pelo Clima, tá? Então, assim, pessoal, eu acho importante porque quando a gente olha, os casos de autismo em jovens e crianças, a gente está preocupado ainda, e eu volto a frisar aqui, porque essa é a minha hipótese de pesquisa aqui nesse canal, que a gente está muito focado ainda, em atender as necessidades básicas. Claro, não estou dizendo que não é esse o caminho, tá? Só estou dizendo que não se pode, nós não podemos só ficar nisso, Nós temos que entender que as pessoas com autismo têm qualidades especiais inatas, elas possuem, capacidades ali latentes, adormecidas, imanentes, que uma vez atingidas, devidamente trabalhadas, essas pessoas podem, ter realizações existenciais muito satisfatórias, e por vezes, como é o caso aqui da Greta Thunberg, fazendo a diferença em algo, em algo que está no hiperfoco delas. Então é interessante a gente fazer essas análises, porque o autismo, a régua do autismo de alto desempenho é uma régua muito individual. Não é assim, o que eu acho, que é autismo de alto desempenho, não, é o desempenho, daquela pessoa com autismo, conforme claro, as oportunidades que ela teve, a forma como ela conseguiu canalizar, que ela conseguiu desenvolver. Então isso que é importante, eu acho que tem que se somar, tá? Os cuidadores aqui, falando para cuidadores, para pessoas que têm, dependentes aí, pessoas com autismo. É importante, estimular o estudo, estimular a aprendizagem, o aprofundamento dos hiperfocos, fazer com que essa pessoa possa buscar ali aprender, conhecer,
entender mais, porque é ali que está a grande qualidade das pessoas com autismo, que é o hiperfoco, tá? Por isso que eu acho que a hiperdotação, ela está presente em todas as pessoas com autismo e ela é diferente da superdotação, né? Que a superdotação ela só está presente, né, nas pessoas que 10% das pessoas com autismo. Mas não é desses 10% das pessoas com autismo, desculpe, que eu tenho interesse em conversar aqui com você. Eu tenho interesse em conversar com os outros 90%, né, da população, né, das pessoas com, né, com TE, com transtorno do espectro autista, que podem desenvolver a sua hiperatividade, né, seu hiperfoco, de maneira que, né, produzam algo com aprofundamento, se destaquem em algo, né, consigam desenvolver-se em algo e ali, né, encontrar um caminho para si. Então eu acho que esse que é o grande desafio nosso, tá? Quando a gente olha o que existe hoje, tá, em termos de terapia, terapêutico, né, no mundo, né, do autismo, e a gente percebe que existem certos limites, né, até onde as terapêuticas chegam, tá? Eu tenho diagnóstico tardio, né, então eu sou aqueles sobreviventes, né, que tiveram que se adaptar de alguma maneira, né, encontrar seu caminho aí, as suas saídas de alguma maneira sem contar com a terapêutica, né? Mas eu acho que isso não precisa acontecer assim, né? Hoje a gente já tem espaço de fala, espaço de articulação, espaço de debate, né? O mundo do autismo hoje ele já ganhou relevância, repercussão, para a gente estar discutindo essas questões, né? De focar na produção do alto desempenho, né? Lembrando que a régua sempre é individual, né? Cada um vai atingir aquele ponto aonde as suas limitações permitem, tá? Isso tem que estar bem claro, né? A expectativa aqui não é transformar todas as pessoas com autismo em superdotados, né? Que vão revolucionar o mundo, não é isso. Mas é permitir que cada uma das pessoas, a partir, né, do treinamento, desenvolvimento dos seus hiperfocos, consiga realizações existenciais para si, que sejam satisfatórias e que possam colaborar de alguma maneira, né, com tudo, né, com o que for possível. Tá? E no caso dela aqui, é muito interessante porque isso está presente. Né? A gente até pode fazer algumas análises e dizer, não, mas poxa, né, ela teve uma boa educação, ela, né, nasceu na Suécia, né, teve oportunidades que a maior parte dos autistas, né, que moram no Brasil, por exemplo, não tem. Mas isso não impede da gente reconhecer os méritos dela, reconhecer o esforço dela, reconhecer que ela fez uma opção e ela, né, se apresentou, né, porque uma das coisas muito difíceis, né, pessoal, para quem tem essa condição, né, tá me escutando, sabe, né, a gente, né, se impor certas vezes é muito difícil, né? A gente tem que trabalhar isso. Isso é um processo, né? Eu sou professor, eu não me tornei professor de um dia para o outro. Isso foi uma construção, né? Isso demorou, né? Isso foi um tempo para acontecer. Então acho que isso que é importante, né? Ela está construindo, né, uma carreira de ativista ambiental. Ela se expõe, ela vai, ela participa, né? Ela se integra. Então isso é uma coisa muito legal e que deve servir de exemplo, tá? Deve servir de exemplo para você, para todas as pessoas, tá? E aí, né, ela tem várias participações dela, né, em cúpulas. Ela foi convidada para vários eventos internacionais, né, representando a juventude e tal. Ela ganhou vários prêmios também, né, pelo destaque, pela participação dela. E ela ganhou uma bolsa de estudos honorária, né, para ela poder cursar, né, acho que é a faculdade dela. E ela está, né, segundo a revista Time, entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, tá? E foi, né, e ela é uma das pessoas ela é a pessoa mais jovem que entrou nessa lista, tá, pessoal? E aqui pela revista Forbes, uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo, de acordo com a revista Forbes.
Então, se a gente está falando de autismo de alto desempenho, né, aqui a gente tem um exemplo maravilhoso desta ocorrência, né? E é um exemplo, pessoal, que a gente realmente tem que valorizar e se espelhar, né? Porque uma das coisas importantes para a gente conseguir se desenvolver, né? Ou para, por exemplo, se você tem, né, um filho, uma filha, né, no espectro autista, é importante, tá, que você apresente essas imagens, que você apresente pessoas com a condição de autista que tenham destaque, né, para que elas possam olhar e se identificar ali e criar metas para si, né, criar desafios, criar buscas. Isto falta demais, né? A gente está muito, apesar de todo o questionamento que tem em relação a questões de capacitismo, a gente ainda está muito preso a essas questões de capacitismo, né? Ainda de olhar ali, olha, né? Ai, coitadinha da pessoa. Não, gente. Não, né? É uma pessoa portadora de necessidades especiais, ok. Mas a partir dali, né, vamos também olhar para as qualidades imanentes que ela possa ter e que possam levá-la a novos patamares, né? Que aquilo cria um estímulo para ela de superação. Então a gente tem que olhar para os exemplos, né, de sucesso das pessoas, né, com autismo e reforçar, né, e mostrar, olha, tá vendo? Ela tem autismo, né? E ir mostrando, e acompanhando, né, e levando a pessoa a ver os casos de sucesso. Então essa estratégia é uma estratégia educativa, né? Onde você leva a pessoa, né, a ter imagens, né, positivas e objetivas que vão permitir para ela então construir o seu próprio caminho, vão estimulá-la a dizer, olha, se ela pôde, eu também posso. Então eu também posso, né, conseguir chegar em algum local. Acho que isso é importante, tá, gente? E por isso que, né, eu vou fazer questão de sempre estar trazendo aqui, eu já trouxe, né, aquela senhora da Inglaterra que descobriu aos 61 anos que é autismo, que ela é, né, da BBC de Londres, ela é uma repórter fabulosa, tá? E eu quero trazer mais casos, né? Porque eu acho importante a gente entender que é possível sim as pessoas com autismo terem sucesso, terem destaque, né, a partir do uso das suas qualidades, daquilo que elas têm de melhor e que por vezes não está sendo explorado ou não está sendo entendido que isso existe. Essa é uma das questões, né? A gente não está percebendo, né? Então a gente tem que começar a olhar com outros olhos, né, para essas questões, tá? Então o caso dela que eu acho fantástico, né? Ela nasceu dia 3 de janeiro de 2003, né? Sua mãe tem uma ligação, sua família, sua mãe e seu pai são da área das artes, né, entretenimento. A mãe é cantora e o pai é ator. E ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger, né, que depois passou a ser chamada, né, passou a ser incluído, né, no transtorno de espectro autista, né. Aí ela também tinha TDAH, né, e tinha outras coisas. Então assim, aí as comorbidades, né, pessoal, que vem junto, o pacote, né. E ela tem aí as opções dela, né, de ser vegetariana, de ativista pelos direitos dos animais. Bom, aí são questões de escolha pessoal, tá? Eu acho que não é essa, aí já não cabe a nós aqui, né? Isso aí já não tem relação direta com a questão do autismo, tá? Mas se a gente for pensar em neuroatipicidade ou neurodiversidade, né, pessoal? Que é essa capacidade da pessoa com autismo de pensar diferente, de fazer outras formas de racionalização do mundo, de observar as coisas por outros paradigmas, né? A gente percebe, né, e até ela fala isso aqui, ó, dependendo das circunstâncias, ser diferente é um superpoder. E é isso é uma das coisas que eu sempre percebi, tá, pessoal? Agora falando de mim aqui em relação... É isso que é esse olhar que a gente tem, tá? Se você é uma pessoa do espectro, você vai entender o que eu estou falando. A gente, por vezes, olha as coisas de maneira diferente, né?
A gente vê aqueles consensos, né? Aquelas lógicas estabelecidas que todo mundo repete. E a gente olha aquilo e fala, não, mas peraí, aí tem um furo, né? Aí não está correto, isso aí não está, né, dentro da hierarquia lógica rígida que nós temos, né? Isso aí está fora, isso aí está furado, isso aí não pode ser assim, isso aí está errado, né? Olha, isso aqui tá vendo? Não encaixa. E a nossa capacidade também é de fazer análise de concretude, né? A nossa neuroatipicidade e neurodiversidade nos permitem que nós façamos análise de concretude, ou seja, né, nós sempre estamos no concreto, olhando o mundo pelo ponto de vista concreto, real, né? Por isso até que eu gosto da psicanálise, por isso que eu fiz a psicanálise. Porque a psicanálise ela é o princípio da realidade, né? É a aplicação do princípio da realidade contra o princípio da fantasia, né? Então a pessoa está lá numa neurose, fantasiando algo, e você traz ela para o chão, né? Você traz ela para o princípio da realidade. Então, por isso que sempre me interessou muito a psicanálise. E, pessoal, né, vejam, quando a gente vê aqui, ela está se focando em coisas de concretude, né? A preocupação dela é por situações concretas, coisas que ela vê, né? Então ela fala aqui dos incêndios, né, que aconteceram lá né, na Suécia. Ela vai falando de coisas que também, né, se apresentaram na vida dela. Né? Ela não está só olhando aqui para a Amazônia e falando, né, temos que proteger a Amazônia. Ela está vendo também as consequências, né, das mudanças que também estão impactando a vida dela. Tá? Então acho que isso que é legal a gente olhar. Daí, pessoal, né, se vocês puderem acompanhar, né, a trajetória dela, começarem a ler e a entender, a gente começa a perceber mais então, né, essa neuroatipicidade e a importância da presença dela, né, e o uso da neuroatipicidade para que a gente realmente possa, né, se realizar, que a gente possa, né, trazer até contribuições sociais diferentes, né, de olhar o mundo e falar, ó, peraí, tem respostas melhores que isso aí que está aí, né? Então acho que essa é uma das questões que a gente tem que aprender com ela, tá, pessoal? Eu acho a questão ambiental fantástica, né? Sou professor também de direito ambiental, gosto muito dessa parte, tá? E penso que assim, gente, nós, né, principalmente quem está no espectro, tem uma conexão muito grande com essa questão ambiental, tá? Porque a questão ambiental nos centra, né? Nós estamos bem, né? Então é uma coisa a ser levada em consideração, tá, gente? Então pense aí com carinho, né? E procurem sempre, né, olhar os exemplos pelas suas qualidades, tá? Por aquilo que ele pode nos contribuir para melhorar. Sempre façam isso. Esse é o caminho para as coisas darem certo, né? Essa é a forma, né, aonde a gente pode ir aprendendo, né, aprendendo pelo exemplo, né? Isso é importante para pessoas com autismo, né? Observarem imagens externas e perceberem como elas podem, como elas devem atuar, né? Com um caminho para elas verem, para poder reproduzir aqueles comportamentos, aqueles modelos, né? Visando então, né, preencher essas dificuldades, essas limitações inerentes à nossa condição. Tá bom, pessoal? Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.